Estamos aqui no Multiprosa, Juventude Prateada, para falar sobre diversidade. Hoje, com a Dani Barcelos. Dani não é só uma especialista, ela é minha amiga. Muitos uma anos. pessoa que eu conheço há muito tempo. Trabalhamos juntos em várias universidades, mas hoje nós vamos conhecer um pouquinho da Dani antes das universidades. Então, por isso, te dou as boas-vindas, agradeço a sua presença aqui no nosso programa. Muito obrigada. E aí já te pergunto, quem é você? Bom, a Dani, que não é Daniela mais, é Dani mesmo. Eu sou administradora de empresas, né? Eu trabalhei muitos anos com marketing e vendas, iniciei minha carreira no varejo. Eu tenho 30 anos de experiência no mercado corporativo, então eu fiquei aí uns 23 anos com liderança, né? Eu liderei muitas equipes, fui líder muito jovem, com 24 anos. Então, eu lidei muito com gente sempre. Eu trabalhei na Telemix Celular durante quase 10 anos. E depois eu fiquei 8 anos em instituições de ensino superior, né, onde a gente se conheceu. Coordenei núcleo de pós-graduação, MBA, curso de extensão, curso de inglês. Também na segunda universidade que eu fiquei, a gente trabalhou com pesquisa, né, pesquisa científica dos alunos. Então, eu sempre lidei muito com gente, com educação. Mesmo na área corporativa, né, a liderança é uma educação, né, é uma mentoria, ali, uma educação constante. Eu fiz mestrado depois, porque eu queria trabalhar na área de educação mesmo, então eu fiz mestrado quando eu estava na marketing da Telemix Celular, então foi realmente bem pesado fazer um mestrado junto com trabalhar com marketing, mas foi muito gratificante. E estou aí agora eu fiz uma transição de carreira aos 50 anos. Ah, é? Sim, eu não trabalho mais com marketing, vendas. Eu comecei a estudar sobre diversidade e inclusão, principalmente diversidade etária. Eu conheci a Maturi. Ah, que legal. Uma empresa de São Paulo. E eu fui lá nos eventos deles, Maturi Fest, que eu vou de novo agora. Vai ter agora, tá tendo as chamadas. Sim, aí, eu né? estarei lá mais uma vez. Eu fui na primeira em 2019, depois a gente teve algumas que foram virtuais, e agora eu vou lá presencialmente. E hoje eu estou como professora também, dou aula no curso na pós de diversidade e inclusão, são 2 pós, uma na área de comunicação, uma na área de gestão, na PUC. E eu dou aula de diversidade geracional lá, também falo sobre economia da longevidade. Olha, assunto bom, hein? Muito legal, a gente tem muito mercado aí. Muito mercado. Até desconhecido, né? Assim, desconhecido não, já há muitos estudos sobre isso, já o levantamento de quanto que a Juventude Prateada, né, consome, gasta, mas há um desconhecimento, porque os empresários têm que aprender muito. As empresas estão muito despreparadas para isso ainda, infelizmente. E à medida que a população está envelhecendo, se as empresas não acordarem para isso, né? Então a gente fala muito isso nos cursos. Falar a linguagem das empresas, vão perder dinheiro? Vão perder dinheiro, né? Nas duas. E sim, como pessoa, eu sou filha mais velha de 3 irmãos. Meu pai é administrador na área de RH, minha mãe psicóloga na área de RH. Então pronto. E eu sou neta com muito orgulho de uma mulher muito diferenciada, que formou em curso superior em 1937 e foi empreendedora social na cidade lá de Bambuí, que é a cidade da minha mãe. E foi o maior empreendimento social que a cidade tem até hoje. Hoje leva o nome dela, então essa questão social sempre também com gente, né? Sempre fez muita parte da minha vida. Como é que chama sua avó? Olga Chaves de Miranda Cardoso. Ah, Bambuí é uma terra gostosa. Você conhece? Eu fui dar palestra para Emater, se não me engano. Sim, Emater. Tem um campus lá também, bem forte. Comi um queijo muito bom lá. Ah, queijo com goiabada cascão lá. Olha, eu vou te falar, delícia. Sempre comida traz umas memórias boas, né? Assim. Com certeza. Dani, me fala o seguinte. Então, você falando de diversidade geracional. Que nome estranho é esse? O que é diversidade geracional? Bom, diversidade geracional é a gente ter várias gerações convivendo hoje, né? Principalmente nas empresas. Hoje a gente tem de 4 a 5 gerações convivendo nas empresas, né? É verdade. Nós temos a geração silenciosa, que ainda está aí, principalmente em conselhos, né? Que são as pessoas acima de 80 anos, que ainda tem muita gente ainda em atividade. Nós temos aí a geração baby boomers, né? Que são pessoas que hoje estão entre 60 e 79 anos, estão no mercado. Temos a geração X, que eu faço parte, que é de 43 a 59 anos. A geração Y, que são os millennials, né? Que estão aí. E a geração Z, que já está aí, né? Que são pessoas de 13 a 26 anos que estão também no mercado. Então, são 5 gerações convivendo.
Então, a diversidade geracional é como que a gente faz para trabalhar 5 gerações e ter produtividade, né? Porque as pessoas falam muito em conflito geracional, né? Existe conflito em qualquer situação que a gente Existe vive. conflito eu mesmo, comigo mesmo? Conflito é uma forma são diferenças, né? Graças a Deus a gente tem diferenças, não só de idade, a gente tem diferenças de pensamentos, né? E os conflitos, é a gente saber lidar com isso, né? Saber lidar com as diferenças. As pessoas, sim, nascidas em gerações diferentes, ou seja, numa época diferente, elas tiveram influências diferentes, né? De sociais, culturais, políticas, econômicas, né? Isso influencia, né? Na forma de comportamento, nos valores. Mas isso não quer dizer que uma geração não pode conviver com a outra, né? Produtivamente. Então, a diversidade geracional é a gente saber como liderar e como agir com outras gerações. Primeira coisa é a gente desconstruir estereótipo, né? As pessoas, eles colocam as gerações em caixinha, né? Então fala assim, geração Z não quer nada com a vida, não para emprego nenhum, uma coisa saiu errado, já pede demissão. A gente não pode colocar todo mundo na mesma caixinha. Como se fossem todos iguais, todos iguais, né? Que há algumas características desse tipo, pode haver. Sim, né? Mas que não é todo mundo dessa forma. Tanto que é importante conhecer as gerações. A gente precisa saber como cada geração né? Os maiores valores. Tem essas diferenciações, mas não quer dizer que todas as pessoas dali são exatamente iguais, têm os mesmos valores, as mesmas atitudes. E é interessante que o início de uma geração marca a outra, né? Então, assim, o final de uma geração marca o início de outra. Então, já traz umas características da outra geração. E fora que uma geração são 18 a 20 anos, né? É muito diferente, né? Uma pessoa que está no início de uma geração, uma pessoa que está no meio de uma geração, uma pessoa que está no final. Então, a gente trabalha muito primeiro a desconstrução desses estereótipos, né? Para a gente conseguir que as pessoas produzam, tragam uma produtividade melhor, porque é um ganho maravilhoso, né? Você ter essas 5 gerações juntas trabalhando. Se a gente pensar bem, é muito mais ganho do que conflito, do que perda, se a gente souber trabalhar. Mas que a maioria das empresas não está olhando para isso ainda. Né? Eu acho que é muito ganho mesmo, porque quando a gente fala... Estava conversando numa roda de conversa numa instituição, e aí a gente falou da graduação. A graduação são pessoas que têm, às vezes, o mesmo interesse, que estão numa graduação, têm o mesmo interesse educacional. Quando você vai para pós-graduação, você tem pessoas que vêm de áreas diferentes. E quanto é mais rico, pela maturidade, logicamente, mas quanto é mais rico você ter ali gente que está com 30 anos de formado e foi estudar, e gente que está com 24 anos de idade e foi estudar. A troca é muito grande. E a gente tem que saber reconhecer que em cada geração há potencialidades. Né? Sem dúvida, sem dúvida. E a liderança precisa estar preparada para isso, né? Para estimular as pessoas, né? Precisa ter uma segurança psicológica, porque às vezes as pessoas ficam, não vou falar porque eles vão achar que... né? Então tem que ter essa segurança psicológica das pessoas poderem expressar, tem que ter uma escuta, né, da equipe, uma escuta ativa, com muito respeito, né? Tem que respeitar a opinião do outro, sem aquela crítica, né, a gente achar que o outro vai falar não vai te acrescentar em nada, né? Existe muito baixar um pouquinho a guarda, né, de todas as gerações. Humildade, né? Humildade. O que está na fase que a gente está, na geração X, acredita que, já passei por isso, já vivi isso. Viveu em um outro momento, em um outro contexto, né? E que pode aprender muito com o que está acontecendo hoje. Sem né? dúvida, a gente aprende todo dia. Todos né? os dias, Graças se a gente estiver aberto. né? Agora, a gente fala muito dessa questão de etarismo. Né? Às vezes a pessoa associa o etarismo apenas à discriminação, ao preconceito pela idade superior, pela idade mais. Eu fui marcar uma consulta e vi uma médica, eu adoro médicos mais velhos, e vi uma médica muito nova pelo CRM dela. E pensei 2, 3 vezes. É lógico que tem um monte de questão aí, mas quando eu cheguei lá, a menina me atendeu tão bem, a médica me atendeu tão bem, foi tão assertiva naquilo que eu precisava, que eu desconstruí um pouco do etarismo com jovem, em termos de medicina. Eu queria uma pessoa mais experiente, que já tivesse passado por mais coisas, mas é um preconceito. Né? Sem dúvida. O que é o etarismo? O etarismo, as pessoas realmente falam sobre idades mais velhas. O etarismo a OMS classifica como ação de estereótipo, que é como a gente pensa, né? Preconceito, que é como a gente, na verdade, como a gente pensa da outra pessoa, e
a discriminação, né? Como a gente age com qualquer idade. Então, o etarismo não é só para pessoas mais velhas. A gente tem etarismo com pessoas de várias idades. Só que o etarismo hoje está sendo muito falado em relação a pessoas mais velhas. Então, o termo até velhofobia está entrando aí no mercado, né? De falar de velhofobia. Porque existe esse preconceito grande nas empresas. Um preconceito maior é de pessoas com acima de 50 anos. Então, no mundo corporativo, a gente tem 2 preconceitos maiores, das pessoas mais jovens e das pessoas mais velhas. Só que as pessoas mais jovens têm um preconceito, mas tem essa questão deles já nascerem no mundo virtual, né? Então tem toda essa questão que eles falam de a pessoa mais jovem ela é mais criativa, mais inovadora. E as pessoas mais velhas têm esse preconceito muito de pessoa. Ela não inova mais, ela não aprende mais, ela é teimosa. Tem uma teimosia, falam demais, né? E a gente vê que não tem nada a ver, né, com idade, né? Tem 2 estudos, eu tenho lido um pouco sobre a questão do cérebro, né? Então tem 2 estudos, tem a neuroplastia que fala que a repetição, quanto mais você repete alguma coisa, você continua construindo aprendizado, né? Com qualquer idade. E a neurogênese fala que o hipocampo continua produzindo os neurônios de aprendizado e memória a vida inteira. A vida inteira. Então, isso que a gente precisa desconstruir, que a pessoa mais velha não aprende mais, que a pessoa mais velha não tem memória, é porque tem que ter o aprendizado disso, né? Então, assim, lógico que se você ficar o dia inteiro vendo televisão, isso vai diminuir. Mas você precisa fazer esporte, você precisa aprender uma coisa nova todo dia, estudar, fazer palavra cruzada, conversar com gente de outras gerações. Então, isso faz... Mudar os caminhos. Mudar os caminhos que você faz. Isso. Para a gente continuar estimulando e continuar aprendendo. Então, não quer dizer que chega numa certa época você não aprende mais. Então, essa desconstrução de estereótipo, que eu mais trabalho nas minhas palestras, né, que as pessoas têm os vieses inconscientes. Né? Eles falam que o etarismo é o preconceito mais universal e mais inconsciente de todos. Muitos pesquisadores que falam isso. Então, é cultural, né? É aquela coisa de que as pessoas envelhecem, aí vão fazer crochê, né? Fica ali, cadeira de balanço. Eu falava muito antes, quando a gente... no passado tinha cadeira de balanço e os pássaros, né? Os passarinhos, que os idosos adoravam criar passarinhos, soprar o piste. Ir pra praça, jogar o piste no chão, né? E aí a gente fala assim, que mudou muito a velhice, e dentro da velhice, né? Há várias velhices, né? Sim. Então, 60 anos é considerado idoso no Brasil. Você tem dos 60 aos 100 várias velhices, né? Várias realidades diferentes. E não são só sociais, né? São questões emocionais, genéticas. E a gente tem que aprender com cada uma delas, né? Sim. E lidar com cada uma delas também. Só que quando a gente não é educado para envelhecer, né? E aí a gente chega num determinado momento em que você vê um idoso, aí você fala assim, será que se eu oferecer uma ajuda, ele vai achar que eu tô... ou alguém dentro do ônibus, você fala assim, será que eu ofereço lugar? Porque ela vai achar que eu tô chamando ela de idosa. São desconstruções e aprendizados também, porque às vezes da forma que você fala não vai ofender ninguém, né? E outra, ser idoso não é ofensa. É isso que acontece, né? A nossa sociedade cultua muito as pessoas jovens, né? Ser jovem. Então, você vê que, assim, até pouco tempo, isso está mudando agora, mas era assim, produtos anti-idade, né? Podia envelhecer, né? Bloqueia. Envelhecer é uma coisa ruim. Isso, envelhecer é a única coisa que, se a gente tudo correr bem, vai acontecer na nossa vida, né? Então, eu costumo falar lá sobre diversidade, que a única diversidade que todo mundo vai passar é a diversidade etária. Então, assim, pessoas negras, pessoas com deficiência, todo mundo vai passar pela diversidade etária. Né? Todo mundo vai envelhecer se tudo correr bem. Então, tudo bem que, assim, meu pai, por exemplo, tem 83 anos, ele não gosta de entrar em fila preferencial, porque ele fala, eu estou bem de saúde, eu consigo ficar em pé, para que eu vou entrar numa fila preferencial? Besteira, né? Entendeu? Agora, tem uma pessoa de 70 anos que tem um problema no quadril e não consegue ficar em pé. Né? Então, assim, a gente é um pensamento interessante mesmo. É uma desconstrução eu não mesmo. preciso desse privilégio, ou desse direito, na verdade, porque eu ainda consigo fazer aquilo que é possível, né? Agora, se eu tenho um problema de mobilidade, se eu tenho uma doença,
Se eu tenho alguma necessidade, que use. É independente da idade. Exatamente, que use. Porque tá ali para isso, né? E que a gente tenha o respeito, porque muitas vezes você vê numa fila as pessoas xingando, né? Ah, todo mundo agora quer ser velho, né? Só para poder furar a fila. São coisas pequenas, que parecem pequenas, mas que estão escondidas, né? São esses preconceitos que estão assim... Não, são os viés inconscientes mesmo. Às vezes as pessoas falam e pensam coisas que elas não estão conscientes do que elas estão fazendo. Né? Uma coisa que eu acho super interessante nas pessoas é o seguinte, elas chegam em vaga de pessoas idosas e param na vaga. Independente de ter a pessoa que não precisa usar, eu acho isso aí uma falta de respeito. Né? Agora, por exemplo, tem um shopping que eu frequento muito no cinema, que todas as vagas para idosos estão sempre cheias. Eu falei, gente, eu acho que é o shopping que mais tem pessoas idosas. É o shopping dos idosos, né? Shopping das pessoas idosas. Mas tem essa questão de respeito. Por exemplo, quando você chama a pessoa de senhor ou de senhora, isso é culturalmente falando que é respeito, mas é uma coisa antiga, isso não precisa ser usado mais, a gente precisa evoluir. Eu não gosto que me chame de senhora. Principalmente porque eu acho que senhora tem uma conotação de pessoas assim, mais simples, empregados, chamando pessoas do nível... uma subordinação. Uma subordinação. Né? O senhora me traz isso, uma subordinação. Então é uma questão de respeito, não é respeito. Você usar o senhora, você não quer dizer que você está respeitando a pessoa, né? Então, assim, a gente vê naquelas brigas lá nos parlamentos, né? A Vossa Excelência poderia calar a boca? Isso é respeito. Foi respeitoso, né? Então, assim, é tudo uma desconstrução cultural mesmo, né? De coisas que... na minha aula, eu sempre apresento um jornal de 1963, do Diário do Comércio, que fala assim, caminhão derruba muro e atropela velhinha de 42 anos. Velhinha de 42 anos. Isso, o quê? 50 anos atrás. 40 anos atrás, entendeu? Então, assim, as coisas estão mudando, as pessoas precisam ter consciência disso. Uma pessoa de 60, de 70 anos não é... Você vê quantas pessoas, se você pesquisar, que correm maratona, que fazem musculação, que tem uma vida, que dão aula, que fazem outra faculdade aos 80 anos... Idade não é algo que tem que bloquear você em alguma coisa. Não é. Culturalmente já foi, não tenho mais idade, né? As pessoas, inclusive, falavam, eu não tenho mais idade para isso, né? Mas não é assim. Quem que perde com o etarismo? Todo mundo. Todo mundo perde com o etarismo, né? Porque você deixa de valorizar as pessoas por causa da idade. Você coloca em uma caixinha que não tem nada a ver. Fala, não quero conhecer, não vou me aproximar porque não tem nada a ver comigo. A gente chama isso até... É um tipo de viés que você só quer relacionar com aquilo que parece mais com você. Né? E quanto mais você relacionar com pessoas diferentes de você, mais você vai crescer. E às vezes você quer se relacionar com pessoas que parecem mais com você, o você projetado, né? Sim. Que não é nem o você mesmo, mas é o você projetado. Então você deixa... As pessoas que têm esse etarismo, né, com todas as idades, elas deixam de conhecer pessoas que vão acrescentar a elas coisas diferentes e ficam naquela mesmice de ideias, aquela mesmice de valores, né? Então, atrapalha a criatividade, né? Atrapalha a criatividade. Imagina, você tem uma equipe, todo mundo pensando igual, todo mundo viveu as mesmas coisas, todo mundo tem as mesmas experiências. Cadê inovação nisso, né? Cadê essa forma diferente de resolver problemas? Então, quanto mais a gente desconstruir isso, esse etarismo, essa velhofobia, todo mundo só tem a ganhar. As empresas, principalmente. E o que é essa inclusão 50 a mais? Fiquei feliz que eu fiz 50, então, em agosto, então já estou querendo saber. A gente fala muito da inclusão 50, mas é aquilo que eu te falei, do preconceito, do etarismo nas organizações, do preconceito com as pessoas. Então, existe muita empresa que ainda tem a questão de aposentadoria compulsória, né? A pessoa faz 60, 62 anos, ela é afastada da empresa, como se ela não pudesse produzir mais. Hoje, por exemplo, eu fiz um estudo, peguei o estudo do IBGE, e em pessoas entre 13 e 79 anos, que são a geração Baby Boomers até Z, 30% tem mais de 50, entre 50 e 79 anos. 30%. A representatividade nas empresas é em torno de 5%. Então, isso é a inclusão 50 mais. A gente faz parte de 30% da população, porque nas empresas 5%. Só tem 5%. E nesses 5%, a maioria é que tem uma carreira grande, né? Entrou jovem e envelheceu na empresa. Então, a contratação de pessoas 50 mais ainda é um grande preconceito, tem um grande etarismo nas empresas. Então, esse é o trabalho de incluir as pessoas 50 mais
desconstruir essa questão de pessoas com mais idade são mais caras, os benefícios são mais altos, ela não vai... Não, tem tanta forma de se incluir as pessoas 50 mais nas empresas, né? Então é isso que a gente trabalha, é ter pessoas 50 mais em todos os cargos, né? E pensar, inclusive, quando a gente fala, por exemplo, de racismo, as pessoas falam assim, mas na minha empresa a gente contrata negros, mas aí fala justamente o seguinte, e quantos há na gestão? Né? Porque não é contratar negro para poder ficar em papéis operacionais, mas é fazer a inclusão de fato. E aí a gente vê que em muitos lugares, quando se fala na inclusão dos 50, 60 mais, se vê subempregos, né? Para poder cumprir cota ou ficar bem na fita, né? Na fita. Então você coloca aquelas pessoas ali para poder trabalhar. Uma vez eu vi isso eu fui estudar na Disney e a gente estava visitando o parque concorrente da Disney, que é a Universal. E aí tinham vários idosos com aquelas meias de alta compressão, essas coisas todas assim, bermudinha. E aí todo mundo falou, que legal, eles contratando e tal. E aí alguém falou, poxa, mas por que coloca só em áreas desse tipo, né? Porque você vai buscar entender. Eu não estou falando que a Universal faça isso, não, tá? Estou falando que em algumas empresas se abre esse espaço para 60 mais, 70 mais, para ficar bonitinho. Eu lembro uma vez que uma empresa contratou, ela estava lançando, uma empresa de alimentos, estava lançando um achocolatado, ela contratou idosos para ficar no supermercado. Aí eu já estou mudando do subemprego para o sentido. Porque ela percebeu que aquilo falava muito com a avó, conversava muito com a avó. Então ela queria que aquelas mulheres que estivessem ali recepcionassem as pessoas e dessem àquele produto uma cara de aconchego, essas coisas todas. Então, é pensar nessa diversidade de uma maneira ampla e não focada em subempregos. Porque isso é um etarismo, né? Você falar assim, a pessoa mais velha só consegue ficar no caixa, só consegue ficar no atendimento. Por quê, né? Porque é o preconceito de não aprende mais, não consegue aprender tecnologia. Mas já tem, graças a Deus, tem muitas empresas percebendo... Abrindo a cabeça. Não, isso aí a gente tem que levar em consideração mesmo. Sim, tem muitas empresas... a Google é uma delas, sabe? Que assim, contrata estagiários, pessoas que mudaram de carreira, que querem trabalhar com tecnologia, com mais de 70 anos. Então, a gente tem muita empresa já abrindo essa cabeça, mas assim, muito assim, 20%. Não, tem um oceano. Quando a gente fala muito é porque a gente está animado em relação ao passado, né? Mas ainda tem um oceano para ser conquistado. Mas a inclusão 50 mais ainda é um dos piores, diversidade menos olhada nas empresas. Só perde aí para indígena ou interseccionalidade, né? Que é olhar várias diversidades juntas. Mas é uma das que estão menos sendo olhadas ainda. A gente tem uma batalha muito grande ainda para incluir as pessoas. E tem umas empresas trabalhando isso, inclusive pegando pessoas 50 mais para serem PJs, como consultores, trabalhar num projeto que dura 6 meses, uma coisa assim, realmente de consultoria, de liderança de projeto, para pegar o que tem de melhor mesmo nas pessoas. Know-how. Bom, que filme você indica pra gente? Olha, vou ser um pouco clichê aqui no filme, né? Mas tem um Senhor Estagiário, né? Que é com Robert De Niro e a Anne Hathaway. Chora, né? E assim, além de ser uma comédia e tal, gostosa, tem muita lição ali de troca entre os dois, né? Uma pessoa jovem e uma pessoa madura. Então, tanto que é importante essa troca de aprendizado mútuo. Mas tem dois eu adoro série. Tem 2 séries que são ótimas. Uma chama Frank and Grace and Frank, que é com a Jane Fonda. E são 2 mulheres que separam dos maridos, em torno de 80 anos que elas têm. Então, assim, os amores, o sexo... E elas empreendem, elas abrem um negócio com 80 anos. Então, essa desconstrução do etarismo muito grande. E tem o método Kominsky também. Kominsky. Que é muito legal lindo, também, lindo, né? Que é de aprendizado real. também. Depois de uma certa idade, você continuar aprendendo, né? Mas eu acho que esses 3, assim, são os que mais falam, que eu gosto muito. Livro, você tem um aí para indicar? Olha, para quem está começando a estudar, assim, eu acho que o livro que chama Etarismo, da Fran Winandi, ela fala assim, é um novo nome para um velho preconceito. É um livro muito didático, muito legal. Mas tem muito livro aí. Tem muito livro falando de diversidade geracional, de como lidar com conflito. Mas esse da Fran é um livro muito didático, assim. O que é o etarismo, de onde vem, por que ele existe, como que a gente faz para desconstruir. É um livro muito, muito legal, muito importante. E uma frase?
que eu falei assim, se tudo correr bem, todo mundo vai envelhecer. É o que a gente quer, né? Então, envelhecer é natural, ficar velho é opção. Ah, legal esse conceito. Porque às vezes a gente fala o envelhecer é algo que a gente quer realmente, né? A gente quer envelhecer e envelhecer bem, envelhecer de forma saudável. O velho, aquela característica de velho, é o se entregar, Sim, né? é o achar que acabou. Acabou, ponto final. Dani, queria que você fizesse seus agradecimentos para que eu possa depois fazer o meu. Não, agradeço demais esse convite. Eu acho que é importante a gente disseminar muito esse assunto, né? Falar muito sobre isso. Eu estou à disposição. Ótimo. Se alguém quiser conversar mais no LinkedIn, Dani Barcelos me acha no LinkedIn. E estou à disposição para tirar dúvidas. E para você também, precisando de qualquer coisa, estou à disposição. Lógico. É um assunto que eu amo. Pois, gente, olha, eu agradeço muito a Dani pela disponibilidade dela. A gente já tentou marcar outras vezes, não conseguimos agendar, mas hoje deu certo. E agradeço a vocês que estão aqui sempre com a gente, nos acompanhando e que divulguem essa e as outras entrevistas para as pessoas que vocês acham que vale a pena assistir, né? Um abraço e até a próxima. Um abraço.